Olá, pessoal! É com muita alegria que estamos aqui hoje com mais uma matéria de teologia. Hoje vamos estudar evangelismo. A aula de hoje está maravilhosa. Você sabia que existe versículo-chave para você evangelizar? Isso mesmo. Você não pode chegar em uma praça pública e falar qualquer versículo. Por exemplo, você não vai contar a história de Abraão, você não vai contar a história de José, você não vai contar a história de Jacó, você vai falar de Jesus. E quando você fala de Jesus, o pecador sente no coração dele ardendo. Isso mesmo, o coração do pecador começa a arder com a mensagem cristocêntrica. Bom, mas eu hoje vou falar para vocês algo muito interessante. O quê? Você sabia que uma pessoa que conquista alma para o reino de Deus, ela, quando estiver na glória, ela vai receber algumas coisinhas? Isso mesmo, vamos aprender. Agora eu quero perguntar a você, lá no céu tem uma coroa para quem conquista uma alma? Você vai aprender hoje, na aula de hoje. Aula de número 2. Vamos estudar as finalidades do evangelismo. Qual é a finalidade do evangelismo? Por exemplo, você sai daqui hoje para ir fazer evangelização. Qual é a finalidade? Bom, você precisa ter em mente que a finalidade do evangelismo é anunciar a Cristo. Por que eu destaquei que a finalidade do evangelismo é anunciar a Cristo? Bom, porque você sabe, e já falamos na aula passada, que tem muita gente que quando vai evangelizar fala de tudo, menos de Jesus, menos da mensagem que resgata o pecador. Então por isso que eu destaquei que o evangelismo, ele tem a finalidade de anunciar Cristo. Louvado seja Deus. E hoje eu coloquei umas coisas muito interessantes para a gente meditar. Primeiro, para você aprender, vamos entender interessante. Você sabia que a Bíblia, ela tem 3 linguagens? Isso mesmo. Você vai entender. Pessoal, não existe essa de todo mundo que conquistar uma alma para o reino de Deus vai ganhar uma coroa. Isso é linguagem figurada, isso é linguagem simbólica, uma linguagem simbólica. Então, coroa é linguagem simbólica. As 3 linguagens da Bíblia: figurada, simbólica e literal. Então, a Bíblia, ela tem esses 3 tipos de linguagem. E quando a Bíblia fala em coroa, é uma linguagem simbólica. Então, eu vou explicar aqui para você entender quais são essas coroas. Primeiro, a primeira coroa, coroa da vida. Essa coroa da vida, você vai ver em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz assim: não se trata de simples vida que temos, não se trata de uma vida simples que temos, mas essa coroa é um prêmio especial, é um prêmio especial. Então logo a gente entende que lá na glória vamos ter surpresa. Por quê? Porque tem muita gente que acha que vai receber uma coroa, por isso que muita gente diz, é uma pedrinha para minha coroa, como se já tivesse uma coroa lá. E aqui a gente vê que é simbólica, simbólica. Então a gente vai ver que a vida que o Senhor preparou para nós, a nossa vida lá, vai ser uma vida que vamos ter surpresa, vamos ter premiação, uma vida especial, né? Então essa coroa da vida que você vê aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o galardão da felicidade eterna do crente. O galardão da felicidade eterna do crente. Tem coisa melhor? Porque se a coroa, quem vai estar com a coroa é o rei, você vai querer a coroa do rei? São linguagens simbólicas. Mas aqui você entende que o galardão da felicidade é a vida eterna. Vamos ter essa felicidade eterna. Louvado seja Deus.
A outra coroa é a coroa da vitória. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Coroa da vitória. Essa coroa da vitória, ela vai falar assim, ó. A palavra gozo, a palavra coroa é denominada também como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre os seus três maiores inimigos. Os três maiores inimigos. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne. Terceiro, o diabo. E aqui eu quero dizer uma coisa muito interessante. Você sabia que o diabo é o terceiro inimigo do homem? O primeiro aparece aqui como o mundo. O segundo, a carne. E o terceiro, o diabo. Então, essa coroa da vitória, é uma vitória que você vai ter em Cristo, porque você vai conseguir vencer o mundo, a carne e o diabo. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a coroa da vitória. Essa é a coroa que você vai receber. Então, logo a gente entende que essa coroa aqui é simbólico. Louvado seja Deus. Terceira coroa, coroa de gozo. Essa coroa de gozo, que a gente vai ver, a palavra gozo significa prazer, alegria, satisfação. Uma das maiores atividades cristãs que mais satisfazem o coração do crente é ganhar almas. E isso aqui eu paro um pouquinho. Esse ganhar almas. O crente, ele conquista a alma para o reino de Deus. Então, esse tem que ser o maior prazer para quem serve a Jesus, para quem anda com Jesus, para quem ama Jesus, tem que ter prazer em conquistar outras pessoas para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Veja só que eu vou deixar mais uma referência aqui sobre essa alegria, esse gozo que o crente tem. Nada é comparável, nada se compara com a alegria que um salvo em Jesus tem em saber que outra pessoa foi alcançado pela palavra. Louvado seja Deus. Aqui a gente vê lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30, vai falar mais sobre isso, vai falar um pouquinho mais, livrando-as da perdição eterna. Por isso, quem ganha a alma, sábio é. Louvado seja Deus. Quarta coroa, a coroa da justiça. Eu coloquei aqui a coroa da justiça, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, do versículo 7 e 8, que fala assim: é o prêmio dos fiéis, dos trabalhadores, da fé, dos combatentes do Senhor, os quais, vencendo tudo, esperam a sua vinda. Louvado seja Deus. Essa é a coroa da justiça. A coroa da justiça é o prêmio dos fiéis, dos trabalhadores, da fé, dos combatentes do Senhor. Aqui a gente vê que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus. Então aqui você vê a vitória desse prêmio para um fiel trabalhador do reino de Deus. Já entendendo que a coroa é simbólico, vai ser umas premiações que você só vai saber quando chegar lá, por isso se esforce para estar lá. Louvado seja Deus. Última coroa que eu coloquei aqui, coroa da glória. Essa coroa da glória a gente vai encontrar em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4. A coroa da glória fala assim: alguns eruditos da Bíblia entendem que essa coroa é o galardão dos ministros fiéis que promoveram o reino de Deus na terra, sem esperar recompensa material. Veja só. Porque, na verdade, quando a gente olha para essa coroa da glória, quando a gente olha para alguém que está fazendo a obra do Senhor, muitos
esperam ser recompensados, ser reconhecidos, ser valorizados aqui. Mas a Bíblia é clara, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4, onde fala que essa coroa aqui, esse galardão aqui dos ministros fiéis, esse galardão aqui recebida pelo Senhor Jesus, né? É uma recompensa, só que não é uma coroa. Não é uma coroa. É uma recompensa. Porque a coroa vai estar com o rei. Você já entendeu que a coroa está com o rei. Mas aqui é simbólico. É bem verdade que vai ter recompensa para você, crente. Vai ter recompensa para quem está ali, ó, trabalhando para o reino de Deus. Mas você não tem que ficar preocupado com a coroa nem com pedrinha não, viu? Se preocupe em fazer o que o Senhor manda você fazer. Agora, eu vou deixar aqui versículo-chave para você evangelizar. Primeiro eu botei aqui coroa. Você já entendeu que quem conquista a alma para o reino de Deus não vai ganhar cada um uma coroa lá, porque a coroa é do rei. Vai ganhar recompensa. E lá o Senhor é quem vai recompensar. Então você já entendeu que coroa é simbólico. Você também já entendeu que as finalidades do evangelismo é anunciar Cristo. E não falar sobre você, ou sobre pastor, sobre ministério. Porque, irmãos, se você chegar em uma praça, ou para alguém que não conhece Jesus, falar do evangelho, falar do pastor, falar da igreja que você congrega, falar do seu irmão, ou você vai estar atirando no seu próprio pé. Como é que a pessoa que não conhece Jesus vai para a igreja, se você sente em uma calçada ou na rua e começa a falar do seu irmão da igreja? Começa a falar do seu pastor, começa a falar do seu ministério ou de outros ministérios. Quando você encontrar alguém que não conhece Jesus, que não serve a Jesus, seja sábio, crente. Fala de Jesus. Fala que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. Mas tem gente perdendo muito tempo falando dos outros. Então, aqui o evangelismo é anunciar a Cristo. Quando se reunir um grupo, anuncia Cristo, fale de Cristo, deixa a vida dos outros para lá em nome de Jesus. Agora vamos ver aqui, irmãos, quais são as passagens bíblicas para o evangelismo. Quando você vai para uma evangelização, você vai evangelizar um pecador. Qual os versículos-chave que você precisa usar? Eu separei aqui alguns porque vai ser muito interessante. Que você não pode falar qualquer versículo, irmãos. Você vai estar evangelizando a um pecador. Então, o que liberta um pecador é Cristo. É a palavra, é a mensagem da cruz. Eu já falei na aula passada a importância de você usar os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão falar da pessoa do Yeshua HaMashiach. Então você precisa falar de Jesus, o Messias. Ele sim veio salvar. Então quando você fala dele, quando você fala da mensagem de Jesus Cristo, que ele veio para restaurar o que está perdido, para dar vida a quem está morto, você vai ver que a mensagem vai arder na vida do pecador. E o pecador vai reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Agora vamos lá. Falar o quê? Quando você vai evangelizar, o que você vai falar? Você vai falar o seguinte, ó. Quais são as passagens bíblicas para a evangelização do pecador? Quais são? Eu coloquei aqui algumas. João capítulo 3, versículo 16. Outra coisa. Irmão, se você que gosta de evangelizar, se você que entende que a mensagem de Jesus, a mensagem é de Jesus que vai restaurar o pecador. Se você não conhece, se você não sabe o que está escrito em João 3,16, irmão, aí é um problema muito sério. Então a primeira, eu já coloquei aqui destacando, a primeira é João 3,16. Por quê? Porque João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Você já parou para pensar na profundidade dessa mensagem? Você em praça pública,
você falar sobre esse amor e a pessoa que está ali, desprezado, receber esse amor. Irmão, essa pessoa se rende aos pés de Jesus com essa mensagem. Segunda mensagem para o evangelismo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem. Essa aqui é outra muito profunda. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é uma mensagem que você vai olhar em um evangelismo em massa e vai falar. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar aquele que havia se perdido, aquele que estava perdido. Olha que mensagem gloriosa. Terceira mensagem, Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim, essa todo mundo conhece. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então aqui é uma mensagem, porque se você parar para pensar, todo mundo que não tem Jesus é uma pessoa sobrecarregada, é uma pessoa estressada, nervosa, pesada, revoltada, que está ali, diz que não está aguentando mais. Então uma pessoa quando ouve uma mensagem dessa: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Essa é uma mensagem que tem uma profundidade, irmãos. Então, estou falando para vocês versículo-chave para você evangelizar. E você ver que vai ter sim uma grande colheita de alma. Porque você está usando a palavra de Deus, que é poderosa. Ela é poderosa. Vamos para o próximo versículo. João 5, 24, que diz assim: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. João 5, 25, em verdade vos digo. Isso aqui, irmão, são palavras-chave que você precisa decorar. Pode escrever aí. Você que estuda comigo não, tem o privilégio de receber todo o material em PDF. Eu vou estar enviando todo o material didático para você que estuda comigo. Você que é aluno da ITADESP, Instituto de Teologia das Assembleias de Deus de São Paulo. Louvado seja Deus. Vamos para o próximo versículo. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda. Esse aqui é muito profundo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Vamos para o último versículo e aqui fechamos a nossa aula. Mas eu estou com o coração ardendo, porque essa matéria é uma matéria profunda. Evangelismo. O último é esse aqui. Romanos capítulo 10, versículo 13. Que vai falar assim: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E esse aqui eu fecho com você dizendo: esse Deus é um Deus que não faz acepção de pessoa. Ele não olha se a pessoa está em uma situação se é uma prostituta, um ladrão, um drogado. Esse Deus é o Deus que não faz acepção de pessoa. Você que está ouvindo hoje, você que está vendo hoje que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele salva, liberta, transforma. Quem sabe você esteja em uma situação difícil, mas a palavra de Deus, ela não vai olhar como o homem vê. Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele olha para você e diz: Ele morreu para perdoar. Ele morreu para aproximar o pecador. Então porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Deus, ele não faz acepção de pessoa. A palavra não vai fazer acepção de pessoa. E tem gente que para poder evangelizar vai olhar o lugar, olhar o bairro, olhar a pessoa. Não é assim. A palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoa. Ei, você que está estudando, aprenda. Quando é para fazer o evangelismo, levar a palavra de Deus, que não é sua, é de Deus, você vai fazer o ir do Senhor em todo lugar. Onde Ele te enviar, você vai. Porque você não pode escolher o lugar. A mensagem não é sua, o trabalhar é de Deus. Mas você precisa fazer apenas o que Ele nos orientou. Quer ir por todo mundo e pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Aqui encerramos a aula de número 2. Com o coração ardendo e já te esperando para a nossa aula de número 3. Que Deus abençoe em nome de Jesus.